Você já parou para pensar que o sonho de ter um console novo por um preço acessível ele está morrendo aos poucos diante dos nossos olhos? Se você achava que os quase $90 de um PlayStation 5 Pro era o ponto fora da curva ou um erro de percurso da Sony, eu tenho uma notícia bem amarga para te dar hoje. A Nintendo está prestes a seguir o mesmo caminho. A pergunta agora não é mais se o Switch 2 vai subir o preço, mas sim quanto esse aumento vai custar no nosso bolso. O que parecia impossível acaba de se tornar algo inevitável. Sejam bem-vindos, Esteves aqui. Olha, o título de hoje não é só um aviso. O tema é inevitável. Depois da subida do preço do PlayStation, chegou a vez da Nintendo subir nesse mesmo barco. Os bastidores mostram uma realidade de crise de componentes, inflação e decisões de mercado que podem mudar completamente a forma que você consome a Nintendo a partir de agora. Vamos entender o que está acontecendo e por que o cenário para 2026 é muito mais cinzento que os trailers coloridos do Mario sugerem. Então, para a gente entender por onde a gente está pisando, a gente precisa olhar o que aconteceu com os rivais primeiro. O mercado de consoles sempre teve uma regra não escrita. O hardware ele é lançado caro e com o passar dos anos, os processos de fabricação eles ficam mais baratos e o preço cai. Certo? Errado. Pelo menos não em 2026. A Sony ela já subiu o preço do PlayStation 5 3 vezes desde o lançamento. O modelo padrão do PlayStation 5 hoje custa $150 a mais do que o dia em que ele foi lançado há 5 anos. Vale lembrar que o PlayStation 5 foi lançado custando $500 e hoje custa nada menos que $650. Cara, isso é bizarro de um jeito absurdo, porque isso é o oposto do que a tecnologia assim sempre nos ensinou. E agora, o alvo da vez é o Nintendo Switch 2. Durante uma conversa no podcast Kit e Krista, se você não conhece, eles são ex-funcionários da Nintendo, então são pessoas que viveram reuniões de diretoria e entendem da mentalidade conservadora da empresa. O Sean, que foi ninguém menos que o responsável de vendas da companhia, soltou uma notícia muito ruim para quem gosta de Nintendo. O aumento do preço do Switch 2 acontecerá mais cedo ou mais tarde. Ele não disse que pode acontecer, ele usou a palavra inevitável. E a pergunta é por que isso é tão grave vindo dele? Porque a Nintendo ela é famosa por segurar os preços até o último segundo. Se um ex-diretor de vendas está vindo a público para dizer isso, é porque os cálculos internos já foram feitos e a conta simplesmente não fecha mais. Mas o que mudou tanto no mundo para a Nintendo perder essa mística de console acessível? A crise silenciosa de RAM e do armazenamento. Muita gente acha que fabricar um console é só montar a peça como se fosse um Lego. Mas o mercado de semicondutores está caótico. A memória RAM e os chips de armazenamento flash, que são essenciais para o Switch 2 entregar os gráficos que a gente espera, estão com preços proibitivos. A Nintendo ela já está tentando lutar contra isso já há algum tempo, durante esse último ano, tentando manter o preço mais acessível, no lançamento estável. Mas a inflação persistente nos mercados internacionais e essas novas tensões comerciais, como guerra, especialmente o foco nos Estados Unidos, criaram uma tempestade perfeita para o mal. Então não é só ganância corporativa, é o custo real de colocar chip potente na palma da sua mão em 2026. Vale lembrar aqui que o próprio Steam Machine já era para ter sido lançado e anunciado, que eles anunciaram ano passado que no começo de 26 a gente poderia ver o lançamento. Mas com toda essa crise de memória, de componente, agora está tendo guerra, todo esse preço de tecnologia ficou inviável. Uma hora está muito alto, outra hora está super alto e às vezes cai, então eles não conseguem ter uma previsibilidade de como eles vão construir essas máquinas e por qual preço, porque a cada dia esses preços ou sobem muito ou abaixam. Então isso é muito ruim
para a empresa. Então, assim como o Steam Machine, eu acredito que a gente não vai ver tão cedo, pelo menos não até o final do ano, o Nintendo Switch é a próxima vítima. E por falar em vítima, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia de sobrevivência da Nintendo, porque ela sabe que se tivesse lançado o Switch 2 por um preço muito alto, ela mataria o seu lançamento. Até porque no lançamento houve muitas críticas devido ao seu preço, porque muita gente na época já achou caro. Agora imagina se esse valor fosse ainda maior. Então aqui é só especulação do que a Nintendo poderia fazer. Para mitigar o impacto do hardware caro, a Nintendo pode começar a forçar a transição para o digital de forma agressiva. Como? Oferecendo jogos digitais consideravelmente mais baratos que os físicos para tentar equilibrar o custo total para o consumidor. Ou seja, deixa eu explicar, você paga mais caro no console, mas economiza na sua biblioteca. Só que a gente sabe que isso tem um preço alto para quem gosta de colecionar ou revender jogos. É uma encruzilhada para tentar manter o hardware vivo no mercado sem dar prejuízo direto para a empresa. O que está em jogo aqui não é apenas uma nota de 50 ou 100 dólares a mais. É uma mudança de paradigma da indústria. A era de console como porta de entrada barata, cara, simplesmente acabou. Se a Nintendo, que sempre usou tecnologia mais modesta para manter o preço mais baixo, está sendo obrigada a elevar o patamar, significa que o videogame de mesa está se tornando um artigo de luxo de elite. Vale lembrar aqui também que o projeto Helix do Xbox já foi falado que será um console premium, ou seja, não acho que a próxima geração de consoles vá vir por menos de $1.000. Jogar videogame hoje em dia não é para qualquer um. Você vai ter que tirar muito esse escorpião do bolso para tentar entrar na próxima geração. Será que esse aumento do Switch já vai vir agora? Eu acredito que a Nintendo deve segurar o preço oficial apenas no primeiro aniversário do Switch 2, só para não manchar aquela imagem de lançamento. Mas esse aumento é uma questão de tempo. Então, se você está planejando comprar o seu, a janela de preço justo, porque o Nintendo Switch 2 já é muito caro, está se tornando cada vez menor. E depois disso, o mercado vai ditar uma nova realidade muito mais ingrata para quem gosta de videogame. Então, cara, é assustador pensar que o lazer está ficando cada vez mais restrito, mas essa é a realidade econômica. Quando a gente fala que essa geração é uma geração amaldiçoada, imagine a próxima, que será tudo mais caro. A crise de componentes não deu trégua para a Nintendo, que não é uma instituição de caridade. A Nintendo, ela precisa lucrar, isso é um fato. E se a Sony, que já abriu precedente já de cobrar quase $900 em um console, a Nintendo, ela sente muito mais confortável, porque o Xbox já subiu, a PlayStation subiu. Então é inevitável que a Nintendo vá subir o preço do Switch 2. E nessa briga só existe um perdedor: o jogador de videogame. E se você chegou até aqui, é porque você realmente se importa com o futuro dos games e quer estar preparado para o que vem por aí. Cara, esse tipo de trabalho dos bastidores assim, dá um trabalho enorme para filtrar o que é um boato e o que é uma informação de mercado real. Então, se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor o cenário do Switch 2, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esse olhar crítico sobre a indústria. E comenta aqui embaixo, qual é o limite de preço que você aceitaria pagar no Switch 2? Você ainda compraria ele se subisse logo no primeiro ano? Eu quero muito saber a opinião de vocês para a gente continuar esse debate nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.